Fala, galera ligada aqui no canal CP Doutrina. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Simões, chegando aqui para mais um vídeo. Tema do vídeo de hoje: princípios fundamentais da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Resolução de questões, aulinha aqui de resolução de questões para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, para o cargo soldado da PMMG, concurso aí que teve o edital publicado recentemente. E, salvo engano, está com prova marcada para o dia 10 de março de 2024, beleza? Então tem um tempo bom aí para a gente dar uma estudada, trabalhar bem em cima de questões, conhecer um pouco aí a banca CRS, que é a banca da própria Polícia Militar, que vai realizar esse concurso, né? O Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG, para a gente chegar preparado lá no dia 10 de março, tá certo? Então vamos avançar para dar início efetivamente a aula, tá certo? Aula de resolução de questões, concurso aí, como já mencionado, PMMG, princípios fundamentais da Constituição Federal, tá certo? Esse, pessoal, é o título 1 da Constituição da República. Quando a gente menciona título 1, princípios fundamentais da Constituição, o que significa princípios fundamentais? Beleza, esses princípios fundamentais, eles estão apenas em quatro artigos ali no início da Constituição, do artigo 1º ao 4º, tá certo? E esses princípios, eles são as regras informadoras de todo um sistema de normas, são as diretrizes básicas do ordenamento jurídico constitucional, tá certo? São as regras que contêm os valores mais importantes da Constituição brasileira. Beleza. Então, o que acontece? Quando a gente fala nesses princípios, a gente tem, no artigo 1º da Constituição Federal, os fundamentos da República, beleza? No artigo 2º, a gente tem os poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. No artigo 3º, a gente tem os objetivos da República Federativa. E no artigo 4º, por último, a gente tem os princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, tá certo? O que acontece? Embora essa seja uma aula aí de resolução de questões, como esse assunto é pequeno, como eu mencionei, apenas 4 artigos, eu optei por trazer esses artigos aqui na aula, no material, para a gente dar uma lida neles, grifar ali as partes mais importantes, dar um destaque para alguns conceitos aí previstos nestes artigos, para esclarecer algumas coisas e dar alguns bizus aí para vocês na hora de resolver questões desse assunto, tá certo? Então, vamos avançando aqui. Constituição Federal, título 1, princípios fundamentais. O que acontece? O que o examinador gosta de fazer aqui nessas questões desses assuntos? Ele gosta de misturar o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 4º. Por quê? Geralmente os alunos confundem muito. Quem não presta muita atenção aqui na hora da leitura acaba confundindo depois na hora de resolver a questão. O artigo 1º tem os fundamentos, o artigo 3º os objetivos e o artigo 4º os princípios nas relações internacionais. Aí o que o examinador faz? Ele inverte. Ele cobra um objetivo falando que é um fundamento, ele cobra um princípio nas relações internacionais falando que é um objetivo da República. E aí você tem que ficar esperto para não cair nesse tipo de pegadinha que o examinador faz, beleza? Tem uns macetes aqui para poder lembrar desses fundamentos, desses objetivos, que vai facilitar, você não vai errar mais questão em prova, tá certo? E realmente não pode errar, porque são questões muito básicas aqui de direito constitucional, seu concorrente não vai errar, então não tem como você errar. Assim, em menos de 1 minuto dá para ler esses artigos todos aqui, você pega em casa aí, abre no Google o site do Planalto, bota a Constituição Federal, dá uma lida ali no artigo 1º ao 4º para revisar esse tema, fixar. Não tem como errar esse tipo de questão, porque são muito tranquilas. Vocês vão ver aqui conforme a gente for resolvendo. Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala, então, dos princípios fundamentais, como eu mencionei, eles são aquelas diretrizes básicas do ordenamento constitucional brasileiro, tá certo? Contém os valores ali principais da Constituição. E aí, o que acontece? No artigo 1º, ele prevê o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos
aqui está a parte importante do artigo, certo? Fundamentos, é isso aqui que você tem que saber. Mas aqui tem alguns termos interessantes também, que é união indissolúvel e Estado democrático de direito. Beleza, vamos entender um pouquinho o que que é isso, antes da gente conhecer esses fundamentos aí da República. Quando o artigo menciona união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, isso significa dizer que não se permite a secessão. Caso algum desses estados, os entes federados aí, né, os estados, o município, algum município ou Distrito Federal, ele tente deixar a federação, ele inclusive pode sofrer intervenção federal ou intervenção estadual. Intervenção federal ela acontece quando é uma intervenção da União em um estado ou no Distrito Federal, e a intervenção estadual quando acontece a intervenção daquele respectivo estado em algum município previsto ali no seu território. Beleza, pessoal? Então, não se permite a secessão por expressa previsão aí do artigo 1º da Constituição, quando ele prevê aí união indissolúvel, tá certo? Estado democrático de direito, uma outra expressão interessante mencionada aí no artigo 1º. Estado democrático de direito significa, pessoal, basicamente que as leis são criadas pelo povo e para o povo, ok? Respeitando-se, assim, a dignidade da pessoa humana e respeitando os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o que a gente vai ver agora em sequência aí, certo? Vamos lá, então, dar uma olhada nesses fundamentos. Os fundamentos são basicamente 5, pessoal. Tá aqui, ó. Primeiro fundamento, soberania. Segundo, cidadania. Terceiro, dignidade da pessoa humana. Quarto, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quinto, pluralismo político. O parágrafo único ainda vem e menciona que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá certo? Então, vamos tecer alguns comentários aqui sobre esses fundamentos para a gente avançar depois para as questões. O que que acontece? Aqui, não há necessidade da gente verticalizar esse tema. O que que é verticalizar? Verticalizar é aprofundar em cada um desses temas, entender todos os aspectos relacionados à soberania, à cidadania, à dignidade da pessoa humana. Não há essa necessidade. Isso é mais para concursos de carreira jurídica, beleza? Ou um concurso de nível superior. E não é o caso aqui para o concurso da Polícia Militar de Minas, que tem exigência de nível médio apenas, tá certo? Geralmente, como vocês vão ver nas questões, a cobrança não passa aqui da letra da lei, certo? Então, basta conhecer o que são esses fundamentos, o que são os objetivos, os poderes, e dá para resolver grande parte das questões. Vocês vão ver aqui as 10 questões que a gente trouxe e vão trabalhar somente letra de lei, ok? Então, mas eu vou tecer alguns comentários aqui breves para facilitar a fixação. Então, o que que acontece? Primeiro, eu já vou trazer logo de cara aqui um mnemônico que vai facilitar essa compreensão desses fundamentos. O que que acontece? Existe um macete aqui, esse aqui todo mundo já conhece, que é o famoso Sócio de Vapor, beleza? Sócio de Vapor. Tá aqui. Só de soberania, cidadania, de dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. Beleza, lembrou do sócio de Vapor? Lembrou dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ok? Beleza. O que é soberania? A soberania, quando a gente fala soberania, a gente tem que lembrar que a soberania é da República Federativa, tá? Ela é uma autoridade superior que não pode ser limitada basicamente por nenhum outro poder. Soberania é um pressuposto indispensável para o entendimento de um Estado, visto que não existe Estado, não pode existir Estado perfeito sem que ele seja soberano, tá certo? É bom lembrar que os entes federativos ali, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não são soberanos, eles são autônomos. A soberania da República, enquanto os outros entes, eles têm apenas autonomia, ok? Quando a gente menciona cidadania, pessoal, tá aí no inciso 2, significa que o funcionamento do Estado ele estará submetido à vontade popular. Basicamente isso. A cidadania na Constituição Federal tem um sentido amplo,
equivalente a todos os direitos e obrigações decorrentes da nacionalidade, bem como um sentido estrito referente à participação da pessoa no governo, beleza? A dignidade da pessoa humana, prevista aí no inciso 3, tá certo? Muito falada atualmente, muito trabalhada, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal nos seus julgados, ela funciona como um meta-princípio, um supra-princípio que funciona como uma verdadeira base que guia toda a Constituição Federal, beleza? E, basicamente, ela é uma qualidade inerente ao ser humano, que protege ele contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, assegurando ao cidadão, assim, condições materiais mínimas de sobrevivência. Hoje em dia, até a doutrina ela tem dificuldade em conceituar a dignidade da pessoa humana, beleza? Mas é basicamente isso, ela é tratada como um fundamento da República e é um meta-princípio aí que guia toda a Constituição Federal. Quando o inciso 4 ele menciona valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a gente tem que pensar em valores sociais do trabalho como a liberdade, como a base, né, para o desenvolvimento do povo e o respeito à dignidade do empregado e do empregador. Basicamente isso. É a garantia do exercício de todas as formas lícitas, ou seja, as formas permitidas de trabalho. Okay? Por isso, valores sociais do trabalho. O que é a livre iniciativa? A livre iniciativa é a liberdade que o indivíduo tem em suas iniciativas econômicas, sem qualquer interferência do Estado, que implica, por exemplo, o direito de um empresário ele investir no ramo que ele considerar mais lucrativo. Ele é livre para desenvolver as atividades econômicas da forma que ele bem entender, tá certo? Por fim, o pluralismo político previsto aí no inciso 5, o pluralismo político basicamente significa que a diversidade de ideias é essencial para a consolidação da democracia. Então, o que é pluralismo político? É a possível e garantida existência de várias opiniões e ideias com respeito por cada uma delas. A gente não vê muito isso no Brasil hoje em dia, né? O respeito e a diversidade de ideias, mas a nossa Constituição prevê isso aqui como um fundamento, tá certo? Reconhecendo que a sociedade ela é formada por vários grupos. Ok, pessoal? Beleza. A gente vai avançar aqui agora para o artigo 2º, que é o mais tranquilo, mas é o menos cobrado aqui desses 4 primeiros artigos. Ele menciona o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza, isso daqui todo mundo conhece, todo mundo vê na televisão aí diariamente, executivo, legislativo, judiciário, e no dia a dia eles nem sempre não são tão harmônicos, né, como prevê aqui a Constituição Federal, mas é isso. Vou mencionar aqui para vocês alguns comentários básicos sobre esses artigos, sobre esse artigo 2º. O que acontece? Esse artigo 2º, basicamente, ele prevê aí a teoria da separação de poderes, o famoso sistema de freios e contrapesos, desenvolvido aí por Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, que ele publicou lá nos anos 1700, salvo engano, 1748. Beleza? Basicamente, esses 3 poderes significam o seguinte: cada um deles exerce uma função principal, chamada de função típica, bem como funções secundárias, que são as funções atípicas, em que um fiscaliza o outro, basicamente. Porque o artigo ainda prevê que eles são independentes e harmônicos. Significa que um não é maior que o outro, ou seja, cada um pode controlar, frear a atuação do outro. Tá certo, pessoal? Aí o que acontece? Qual seria a função típica do legislativo? Seria a função de legislar, criar leis. A função típica do executivo seria a função de administrar. E a função típica do judiciário, a de julgar. Beleza? Se a gente for aprofundar esse assunto, a gente vê que cada um desses poderes, como eu mencionei, exercem funções atípicas. Às vezes o legislativo vai julgar, às vezes o executivo vai julgar ou vai legislar também, o judiciário também vai administrar, isso como função atípica, beleza? Mas não há necessidade, como eu mencionei, da gente verticalizar o assunto aqui e aprofundar esses conceitos, tá certo? A gente vai avançar para o
artigo 3º, que mencionam os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Com esses objetivos, pessoal, a Constituição, ela basicamente diz quais são as metas que deseja alcançar e, ao mesmo tempo, ela reconhece que nenhuma dessas metas ainda foi atingida, tá certo? Aqui, a gente tem um macete também para poder lembrar, lá em cima, no artigo 1º, eu mencionei o sócio de Vapu, aqui a gente vai poder trabalhar outro macete diferente para poder decorar também. Mas primeiro vamos dar uma lida aqui para compreender melhor. Vamos lá. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá certo? O que acontece? Primeiro, você tem que perceber que nesses objetivos, eles são todos previstos com verbos no infinitivo aqui, certo? Lá nos fundamentos, no artigo 1º, não tem essa previsão de verbos no infinitivo aqui logo no início da frase. Aqui, ó, a gente tem o construir, o garantir, erradicar, promover. Então, dá para matar a questão já dessa forma. Mas a gente tem também um outro mnemônico aqui, conhecido como congaerpro. Beleza. Congaerpro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, aqui do inciso 1. G, de garantir o desenvolvimento nacional. E, de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o PRO, de promover o bem de todos, sem preconceitos. Beleza? Então, lá no artigo 1º, que tem os fundamentos, você lembra do sócio de Vapu, e aqui no artigo 3º, que tem os objetivos fundamentais, você lembra do congaerpro, e aí você não vai errar questão desse tipo em prova. Tranquilo? E aí, o que acontece? O artigo 4º vai mencionar os princípios da República Federativa do Brasil na sua ordem internacional. Esses princípios, essas orientações e princípios, também chamados de objetivos externos a serem seguidos pelo Brasil nas relações com outros países, eles são 10 previstos aqui, entre o inciso 1 e o inciso 10 desse artigo 4º. Aqui também existe um mnemônico, muita gente trabalha com mnemônico aqui, um macete para poder lembrar, mas eu não gosto de trabalhar porque ficaria muito grande. Então, o que eu penso? Tem um mnemônico sócio de Vapu lá para o artigo 1º, um mnemônico congaerpro lá para o artigo 3º, e o que sobrar você sabe que está aqui no artigo 4º, que trata dos princípios das relações internacionais, beleza? Então, vamos dar uma olhada. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. E o parágrafo único ainda vem menciona que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza. Vimos aqui os 4 artigos. Agora a gente vai entrar especificamente nas questões que eu trouxe, beleza? Para a gente poder compreender como esses assuntos eles são cobrados em provas. E vocês vão ver que são cobrados de maneira bem tranquila e geralmente fazendo aquela confusão que eu falei com vocês. Eles misturam aqueles artigos ali para tentar pegar o candidato. Mas vocês não vão cair. Só lembrar daqueles macetes que a gente trabalhou logo ali em cima. Tá certo? Antes de entrar aqui nas questões, pessoal, quem quiser esse material aqui, pode mandar uma mensagem lá no Instagram, tá certo? Procura lá, @CPDoutrina,
pode mandar uma mensagem lá no direct pedindo o material que eu vou enviar para cada um de vocês, beleza? Então, vamos avançar aqui para resolver essas questões. Questão 1, pessoal, cobrada aí na prova da Polícia Militar de Minas Gerais desse ano, inclusive, certo? Provinha aí de soldado da PM 2023 pela banca CRS, que é a banca aí do concurso de vocês, para a prova de 2024, para o edital que está aberto atualmente. Vamos lá. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, é a sétima adotada no país e prevê uma expressa abertura internacional. Até aqui ele só contou uma historinha para vocês. Analise os itens abaixo quanto aos princípios utilizados pelo Brasil para reger-se em suas relações internacionais. Pronto, então ele quer o artigo 4º, certo? Esquece artigo 1º, 2º e 3º. Ele quer o artigo 4º, que trabalha os princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Então vamos lá dar uma olhada. E ao final responda o que se pede. Aí ele vem, traz aqui 4 princípios: prevalência dos direitos humanos, intervenção federal, cooperação entre os povos indígenas, concessão de asilo político. Aí pede para marcar a correta. Ele fala assim: são princípios previstos no artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, os dispostos nos itens. Aí ele vem, letra A, 2 e 3, letra B, 3 e 4 apenas, C, 1, 2, 3 e 4, D, 1 e 4 apenas. Vamos avaliar aqui esses itens, então. Prevalência dos direitos humanos. Beleza, prevalência dos direitos humanos está certo, está previsto lá no artigo 4º. Vou até voltar aqui rapidinho para vocês verem. Ó, prevalência dos direitos humanos aqui, no inciso 2, ok? Intervenção federal. Não, não tem isso lá. Não tem isso aqui. No artigo 4º, a gente pode dar uma olhada no que tem aqui, ó, não intervenção, aqui no inciso 4. O 3 prevê cooperação entre os povos indígenas. Está errado também, não tem essa previsão de indígenas lá no artigo 4º, que tem a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 4, concessão de asilo político, está correto, está previsto no inciso 10 aqui, ó, concessão de asilo político. Então, beleza. As corretas aqui são a 1 e a 4. Logo, o gabarito aqui, letra D de delta. Certo, pessoal? Questãozinha tranquila. Cobrou apenas o artigo 4º, lei seca. Tranquila, bem de boa a questão. Vamos aqui para a segunda questão da prova. E essa daqui caiu para oficial, tá? 2021. Também do Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG. Beleza, vamos lá. Com relação ao previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, ao final, responda o que se pede. 1. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui ele trouxe o que consta lá no artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa, que a gente lembra aqui pelo macete CONGAER, tá certo? Então, vou grifar aqui a questão 1 aqui, para a gente marcar lá embaixo. Esse aqui trabalha, então, como a gente mencionou, os objetivos previstos lá no artigo 3º. Quem tiver com a Constituição pode abrir e dar uma olhada no artigo 3º que vocês vão identificar. Então, esse daqui, 1, trabalha aqui os objetivos fundamentais. Eu vou deixar de azul aqui para a gente identificar de maneira correta. 2, autodeterminação dos povos, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo,
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político e igualdade entre os Estados. Isso daqui está no artigo 4º, que trata dos princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Tranquilo? Então, aqui, tudo isso aqui do tópico 2 são princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais, e eu vou grifar aqui da mesma cor para facilitar a identificação. Beleza, o 3, ele traz o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tranquilo, isso daqui, os poderes da República, lá do artigo 2º da Constituição, certo? São os poderes da União. E o 4 aqui traz os fundamentos, né? Foi o que sobrou. Ele vai trazer dignidade da pessoa humana, soberania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político e a cidadania, por fim. Então, isso daqui, que consta no 4, são os fundamentos da República, lá do artigo 1º. Beleza, a gente identificou certinho aqui cada um, agora é só marcar correto. Marque a alternativa que contém a sequência correta de respostas na ordem de cima para baixo. Beleza, ficou tranquilo. A gente sabe que o gabarito aqui vai ser a letra D, de delta, mais uma vez. Certo? Na ordem aqui, 4, 1, 2, 3. É só verificar, ó. 4 aqui, da dignidade da pessoa humana, soberania, que são os fundamentos. Depois, 1, que aquele 1 lá são os objetivos. Beleza? Aqui trabalha os objetivos. 2, que trabalha aqui os princípios das relações internacionais. E o 3, que são os poderes da União. Então, na ordem 4, 1, 2, 3, gabarito letra D. Beleza? Questão tranquila também, cobrou todos os artigos aqui. Vamos ver agora a questão 3, pessoal. Mais uma da CRS, PMMG, para oficial, para a área de armeiro. Vamos lá. Considerando o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, analise as assertivas abaixo. 1. São exemplos de objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Beleza. Até aqui, questãozinha correta. Tá certo? Essa 1 aqui tá correta. Vou colocar aqui, para a gente não se perder. 2. São exemplos de princípios que regem a República Federativa do Brasil e suas relações internacionais. Independência nacional, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, erradicação da pobreza e da marginalização para reduzir as desigualdades sociais regionais. Isso está errado. Isso aqui é um objetivo da República. Então, vou grifar aqui, riscar, né, taxar, para a gente não confundir. Depois ele vem e menciona a solução pacífica dos conflitos e defesa da paz. Beleza, aqui está correto, mas a questãozinha, o item 2, está errado. 3. São fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Correto, perfeitamente conforme o artigo 1º da Constituição. E 4, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Perfeito também, questãozinha tranquila. Analisando as assertivas acima, é correto afirmar que 2 assertivas acima são falsas? Não. A gente viu que só uma aqui é falsa, que é o item 2, tá certo? B, 3 das assertivas acima são falsas? Não. 3 são verdadeiras, né? Contrário. C, apenas uma das assertivas acima é falsa. Beleza, aqui o gabarito. C de Charlie. Questão tranquila. E D, todas as assertivas acima são verdadeiras. Não, a gente viu que o item
2 é falso. Beleza? Questão tranquila. A gente avança agora para a questão 4. Cargo de soldado, mais uma da CRS PMMG do ano de 2017. Beleza, vamos lá, pessoal. Questão 4. De acordo com os princípios fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Então, vamos lá. Vamos avaliar. Letra A. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública. Não. Aqui ele mencionou só o Judiciário como poder, né? Ministério Público, Advocacia Geral da União e Defensoria Pública não são poderes da União. O Ministério Público e a Defensoria são órgãos autônomos, não são vinculados a nenhum dos 3 poderes, beleza? Enquanto a Advocacia Geral da União ela é vinculada ao Poder Executivo Federal. Beleza, então a letra A está completamente equivocada. Letra B. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos a cidadania. Beleza, questão correta. Ele não trouxe todos os fundamentos, trouxe só a cidadania, mas ele mencionou aqui, tem como um de seus fundamentos. Então, ele exemplificou com a cidadania, questão correta, letra B aqui, de bravo. Beleza? Vamos avaliar a letra C e a letra D para a gente avançar para a quinta. C. Constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a solução pacífica dos conflitos? Está errado, pessoal. Solução pacífica dos conflitos não é o objetivo fundamental, é um princípio das relações internacionais, previsto lá no artigo 4º. Os objetivos estão no artigo 3º. Não dá para confundir. Letra D. Constitui um princípio da República Federativa do Brasil que rege suas relações internacionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse promover o bem de todos sem preconceito, isso está previsto como um objetivo da República, lá no artigo 3º, é uma meta a ser alcançada pelo Brasil. Não é um princípio da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Então, letra D também está equivocada. Beleza? Questãozinha errada, o gabarito, letra B de bravo. Questão 5. Mais uma da CRS, Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG. Cargo de técnico de enfermagem, prova lá em 2017. Em relação à Constituição Federal de 88, não se relaciona no rol dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, ele quer o que não se relaciona no rol dos objetivos fundamentais. Tem que ficar atento sempre ao enunciado para não confundir. A gente vai ter que identificar na questão uma que não consta no artigo 3º da Constituição. Vamos lá. A garantia do desenvolvimento nacional. Isso aqui consta lá, né, pessoal? Isso aqui consta lá. Garantir o desenvolvimento nacional consta lá. Então, essa daqui está correta. B. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária consta lá também. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. C. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, também consta lá no artigo 3º. Então, o gabarito vai ser D de delta, beleza? Garantidos os valores sociais de trabalho da iniciativa. Não. Valores sociais de trabalho da iniciativa estão previstos no artigo 1º e se trata de um fundamento da República. Ok? Questão tranquila. Vamos para a sexta questão. Mais uma da PMMG, outra da CRS. Bom para treinar e conhecer a banca, embora essas questões aqui já mais antigas sejam mais fáceis do que as questões que caem hoje, ainda elas podem ser utilizadas para treinamento, beleza? Nada impede isso não. Questão 6, então, marque a alternativa correta. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, contido no artigo 3º da Constituição Federal, então ele já até trouxe o artigo, ele pediu objetivos fundamentais, não pode confundir, certo? Falou em objetivos fundamentais, lembra do
congaerpro, beleza? Lá do artigo 3º, e aí não vai esquecer. Vamos lá, vamos avaliar as alternativas. Letra A, garantir o desenvolvimento nacional. Beleza, a gente já achou o gabarito aqui. Letra A, de alfa. Beleza? Lembra lá, congaerpro. Vou colocar aqui de novo. Ó, congaerpro. É o macete para lembrar dos objetivos fundamentais. O G aqui é justamente de garantir o desenvolvimento nacional. Beleza, lembrou disso aqui, não vai errar a questão. Letra B, apoiar o pluralismo político. Não. O pluralismo político está previsto no artigo 1º como um fundamento. Promover a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana também consta no artigo 1º como um fundamento e cidadania também consta lá no artigo 1º como um fundamento. Você pode perceber que aqui ele tentou pegar o candidato de surpresa, ele colocou uns verbos aqui no infinitivo, ó, apoiar, promover, desenvolver, para tentar confundir o candidato que decora aquele artigo 3º, pensando assim, naquele artigo 3º tem verbo no infinitivo, então se apareceu verbos no infinitivo, são objetivos fundamentais, então tem que tomar cuidado. É bom lembrar aqui do congaerpro, dar uma lida, ler e reler e não confundir, porque ele pode acabar fazendo isso aqui, ó. Ele coloca um fundamento e coloca um verbo na frente, pode acabar te confundindo na hora da prova. Tranquilo? Mas questãozinha bem de boa também. Questão 7. Soldado da PMMG 2008, mais uma do CRS aí. A Constituição de 88 afirma que os fundamentos da República Federativa do Brasil são, então ele quer os fundamentos que consta lá no artigo 1º da Constituição. Vou lembrar aqui de novo do macete, só se de Vapu, beleza? Lembrou do sócio de Vapu, não vai esquecer nenhum dos fundamentos. Vamos lá. Soberania, letra A, né? Ele menciona soberania, cidadania e pluralismo político. Beleza. Esses três constam lá, sim, no artigo 1º. Bipartidarismo, não existe. Estabilidade também não. Soberania consta lá, mas item errado. C, oposição, pluripartidarismo e ufanismo. Está equivocado também. Segurança nacional, repressão e hierarquia. Completamente equivocado. Questãozinha bem fácil. Hoje em dia não cai mais assim, né? Infelizmente. Mas é bom a gente sempre estar praticando. Gabarito aqui, então, letra A de alfa. Questão tranquila, vamos lá. Questão 8. Agora a gente trocou de banca. Vamos para a IBFC. Provinha também para a Polícia Militar, para soldado músico desse ano, tá? Questão de 2023, bem tranquilo. Vamos dar uma olhada. Os artigos 1º a 4º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 compõem um título importante referente aos princípios fundamentais. A respeito deste tema, assinale a alternativa correta. Beleza. Ele pediu a correta. Sempre que vocês forem resolver questões, grifem aqui se ele pede correta, incorreta, para não confundir na hora de avaliar as alternativas. Vamos lá. Letra A. Garantir a independência nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? E aí? Garantir a independência nacional constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil? Não, questãozinha está errada. Alternativa errada. Beleza? Vamos voltar aqui nos objetivos fundamentais. Tem que lembrar sempre do CONGAERPRO. Beleza? É garantir o desenvolvimento nacional, não a independência nacional. Vamos voltar lá no início, para a gente dar uma lida naqueles artigos novamente, de forma rápida. Ó, aqui, ó. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 2 aqui do artigo 3º, beleza? Tomar muito cuidado para não confundir. Letra B.
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem dois dos fundamentos da República. Errado, não é fundamento. Isso daqui são objetivos fundamentais previstos no artigo 3º. Letra C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação da Organização dos Estados Americanos de Nações? Não. O que prevê lá no parágrafo único do artigo 4º é visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza? E não Organização dos Estados Americanos. Letra D. É fundamento da República Federativa do Brasil, entre outros, a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos não é fundamento, novamente, é um princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações com outros países, está previsto no artigo 4º, então a D está equivocada. Gabarito, letra E, de eco. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza, questãozinha tranquila. Fundamento, só lembrar do sócio de Vapu, realmente consta lá o VAR, é de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não tem como errar. Penúltima questão, pessoal, questão 9, Banca Vunesp. Questão de 2023 também, recente, cargo de sargento aí da PM São Paulo. Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem, entre outros, como fundamento. Beleza, ele só mencionou aqui, copiou e colou o artigo 1º da Constituição. Autodeterminação dos povos? Não, autodeterminação dos povos não é fundamento. É o artigo 4º, princípios nas relações internacionais, né? Letra B, não intervenção. Está errado, consta também no artigo 4º. C, igualdade entre os estados? Também não. Não é um fundamento, está lá no artigo 4º. E letra D de delta é o gabarito, pluralismo político. Beleza? Lembrando de novo do sócio de Vaplu, mata a questão de forma rápida. Menos de 1 minuto você resolve isso aqui na prova e segue para fazer as outras questões. E última questão aqui de hoje, questão 10, mais uma prova aí de 2023, PM Espírito Santo, cargo de sargento, banca IDIB. Beleza, vamos lá dar uma avaliada na questão. Em se tratando das relações internacionais, aqui ó, já grifa, ele quer o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege por uma série de princípios descritos nesse artigo 4º. Assinale a alternativa que representa os princípios mencionados no referido artigo. Tranquilo, é só identificar algum que conste lá no artigo 4º. Vamos lá. Defesa da paz, igualdade entre os estados, cooperação entre os povos para o progresso industrial? Não, para o progresso da humanidade, que consta lá. E concessão de asilo político. A questão está equivocada por mencionar progresso industrial e progresso da humanidade. Letra B. Igualdade entre os estados, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo e prevalência dos direitos dos animais. Está errado aqui dos animais, a prevalência dos direitos humanos, que consta lá no artigo 4º. Beleza? C. Concessão de asilo político, cooperação entre os povos para o progresso industrial. Mais uma vez aqui, industrial não. É cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, que consta lá no artigo 4º. Tranquilo, pessoal? Letra D. Então, a C aqui também está errada. Letra D. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, defesa da paz, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo e prevalência dos direitos dos animais, não prevalência dos direitos humanos. Gabarito, então, letra E de eco. Igualdade entre os estados, defesa da paz, concessão de asilo político e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Questão correta. Letra E, beleza? Aqui tem o gabarito para vocês. E é isso. Pessoal, finalizamos aqui essa primeira aula para o concurso aí da Polícia Militar de Minas, beleza? Quem gostou aí da aula, pode estar se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí também. Quem quiser dar uma olhada lá no Instagram, só procura lá, @CPDoutrina, tá certo?
Agradeço aí a quem deixar um like, beleza? Até a próxima. Acompanhe aí o canal que em breve, essa semana ainda, a gente vai estar publicando mais aulas. A ideia é a gente rodar o edital todo ali na disciplina Noções de Direito, tópico por tópico do edital, de forma assim, por questões, né? A gente menciona alguma coisa aqui e ali de teoria, mas o foco vai ser questões e principalmente da banca que vai organizar esse concurso da PM Minas Gerais, que é a CRS, né, o Centro de Recrutamento e Seleção da própria PMMG, banca própria, e aí a gente trabalha as questões dela para a gente estar conhecendo a banca e não ser surpreendido lá na hora da prova. Beleza, pessoal? Um abraço aí e até a próxima.